Olá, querido aluno, você que acompanha aqui, que fala é o professor João Gabriel Cardoso, né? Sou delegado de Polícia Civil no estado do Ceará, professor do Universo Iuris nas disciplinas de Legislação Especial e Peças Práticas para Delegado. Estarei com vocês aqui hoje para abordar uma lei de suma importância para você que se prepara para o cargo de delegado, que é a Lei 9.613/98, Lei de Lavagem de Capitais, ou também conhecida como Lei de Lavagem de Dinheiro. Então, vamos trabalhar aqui os principais aspectos dessa legislação, né, desde a origem histórica, como que surgiu, até os principais pontos, atualizações, e espero que vocês estejam antenados aí na aula e no material de apoio que está disponível, né, para que vocês possam acompanhar a aula com toda a atenção possível, tá bom? Então vamos lá. Lei de lavagem de capitais na tela. Vamos abordar aqui um aspecto relacionado à introdução da lei. Como que surgiu a lei, né? Então, a lei de lavagem de capitais, ela surgiu de uma necessidade, né, do Brasil, não só do Brasil, mas de vários países do nosso mundo, de combater o tráfico ilícito de drogas e também a lavagem de dinheiro. Então, o Brasil, ele se viu, né, na necessidade de ter que criar uma legislação, antes disso até de ter que participar de convenções internacionais e combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Então o Brasil decidiu assumir esse compromisso internacional, e esse primeiro compromisso surgiu com as convenções das Nações Unidas, e logo em seguida o Brasil decidiu criar a Lei 9.613 de 98. É claro que, como eu falei, a origem, né, da lei ela acabou surgindo aí de combater o tráfico de drogas, mas a lei foi até mais avançada do que a intenção que o Brasil teve inicialmente. Como eu falei, no início era combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. E aí depois, com a Lei 9.613, né, o Brasil acabou trazendo combate a outros crimes também, crimes que constituíam infração penal antecedente à lavagem de dinheiro. Então o Brasil já começou aí com a legislação considerada de segunda geração, né, que trazia ali um rol taxativo de infrações penais antecedentes à lavagem de capitais, tá bom? E com a redação originária, é claro que a Lei 9.613 ela já era um avanço. Só que em 2012, né, a Lei de Lavagem de Capitais passou por algumas transformações, que aí foi dada pela Lei 12.683, e está aí na sua tela. O que ela trouxe, né? Ela trouxe a supressão do rol taxativo de crimes, né, como infrações antecedentes, e aí hoje não se tem mais esse rol taxativo, né? Hoje nós temos o entendimento de que, em tese, qualquer infração penal antecedente poderia servir para constituir a lavagem de capitais, fortalecimento de controle administrativo sobre setores sensíveis à reciclagem de capitais, regulamentação da alienação antecipada daqueles bens que são apreendidos, né, ampliação das medidas cautelares patrimoniais, questão do sequestro, a possibilidade e admissibilidade do delegado e o membro do Ministério Público de terem acesso a dados cadastrais do investigado, disciplinamento, né, da forma de encaminhamento pelas instituições financeiras e tributárias dos dados solicitados por decisão judicial, a possibilidade também de um delegado poder afastar um funcionário público com o seu indiciamento, né, que é algo que chegou até a se cogitar ser inconstitucional, mas até hoje não foi declarado inconstitucional. E também o prazo para que a Secretaria da Receita Federal conservasse os dados dos contribuintes. Então, basicamente foi isso, né? A breve introdução que eu tenho a dizer é que houve esse compromisso do Brasil em ter que combater o tráfico de drogas e a lavagem. O Brasil, em seguida, criou uma legislação e essa legislação acabou também passando por uma redação alguns anos depois, que foi dado pela Lei 12.683, né? Então aí se viu a necessidade de dar uma reformulada na Lei de Lavagem de Capitais. E como que surgiu essa expressão, lavagem de dinheiro, e qual seria o conceito? Primeiramente, a lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, surgiu na década de 20 nos Estados Unidos, na região de Chicago,
em que gangsters decidiram criar lavanderias. Essas lavanderias eram criadas para poder lavar dinheiro. Lavar dinheiro não literalmente colocar na máquina de lavar, não. Lavar dinheiro porque era muito mais fácil ludibriar o fisco criando as lavanderias, porque não havia um controle por parte do Estado em saber quanto que uma lavanderia auferia num determinado mês. Então era muito fácil, né? O Estado não tinha esse controle de saber quanto que era arrecadado. Assim como é difícil, por exemplo, numa hotelaria, saber quantos hóspedes ficaram naquele mês, né? Então os gangsters foram percebendo que aquilo ali era bom, que aquilo ali dava para poder ludibriar o fisco, e aí decidiram criar essas lavanderias, né? Foi uma forma aí de poder trazer um benefício, né? Ou seja, eles poderem lucrar com o dinheiro que era ilícito, dando aparência de licitude, tá certo? Só para frisar a questão do conceito também, da origem, né? É que a nossa legislação ela adota a nomenclatura lavagem de dinheiros ou lavagem de capitais. Alguns países adotam a questão da nomenclatura chamada de branqueamento, né? O que seria o branqueamento? Seria limpar um dinheiro que estaria escuro, né? Ou seja, estaria sujo. Essa expressão ela soa um pouco preconceituosa, de forma que o dinheiro sujo seria o negro e o dinheiro limpo seria o branco. Então foi uma expressão preconceituosa que na própria exposição de motivos da lei o legislador decidiu não adotá-la, né? Fazendo menção apenas à lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais. Tá bom? Então, quando você for questionado, use essa nomenclatura, lavagem de dinheiros ou lavagem de capitais, tá bom? Que é a mais correta para o nosso país. Quanto ao conceito, trouxe um conceito aqui que é universal, né? Todos os doutrinadores que você for pesquisar vão dizer praticamente as mesmas coisas. É claro que cada um com sua respectiva, né, forma de escrever, mas vai ser basicamente a mesma coisa. Então, olha na tela aí. Diz o seguinte, qual seria o conceito, né? Vamos lá. Considera-se lavagem de dinheiro o ato ou conjunto de atos praticados por determinado agente com o objetivo de conferir a aparência lícita de bens, direitos ou valores provenientes de uma infração penal. Então, basicamente, lavar dinheiro é praticar um determinado ato ou um conjunto de atos, e esses atos, eles visam conferir a aparência lícita a um dinheiro que é ilícito. Então, é isso. Basicamente é isso. Então, ocultar ou dissimular um determinado valor, né, que é ilícito, para dar aparência de licitude. Então, consiste basicamente nesse conceito aí, a prática de lavagem de dinheiro. Para poder avançar no tema, vamos lá trabalhar sobre as gerações das leis de lavagem de capitais. São 3 as gerações, e aí eu vou explicar cada uma delas para vocês. O que seria a lei de primeira geração? A lei de primeira geração, ela trazia como infração penal antecedente que poderia servir para constituir a lavagem de capitais apenas o tráfico de drogas. Então, para as leis de primeira geração, seria infração antecedente à lavagem de capitais apenas o tráfico de drogas. Então, basicamente era isso. Só que essas leis de primeira geração, elas não foram consideradas suficientes no decorrer dos anos. Por quê? Porque foi se percebendo que não era apenas o tráfico de drogas que fazia originar a lavagem de capitais, né? A lavagem de capitais ela não surgia apenas do tráfico de drogas. Então, as leis de primeira geração, elas não eram suficientes, né, para poder combater a lavagem de capitais. Só que isso só foi se percebendo no decorrer dos anos. Então, as leis de primeira geração, elas não são consideradas como as mais adequadas ao combate da lavagem de dinheiro. O Brasil chegou a adotar as leis de primeira geração? Não. O Brasil já começou das leis de segunda geração. Tá bom? Então vamos avançar aqui. As leis de segunda geração, ela já foi se percebendo
que a de primeira não era suficiente, e decidiu ampliar o rol de crimes, e aí a maioria delas a maioria dos países, né, decidiu criar um rol taxativo, né? E o Brasil, em 98, quando trouxe, né, a redação aí da Lei 9.613, ele já decidiu trazer com um rol taxativo. Então, não era apenas o tráfico de drogas que constituía infração penal antecedente, né? Também era uma lei, ou é uma lei avançada? Era para a época, né? Mas foi se percebendo também que não tinha como combater a lavagem de dinheiro apenas com as infrações penais antecedentes que estavam lá no rol taxativo, né? E aí eu exemplifico. Hoje nós temos, né, a existência de uma contravenção penal, que é a contravenção de jogo do bicho. Essa contravenção, ela não estava lá no rol taxativo. E por conta até da pena que era ínfima, né, uma contravenção penal, alguns, né, não conseguiam combater a lavagem de dinheiro. E era uma das contravenções penais que mais ensejava a lavagem de capitais, né? O bicheiro, ele lavava dinheiro com a prática do jogo do bicho. E aí, mais uma vez, né, citando a Lei 12.683, que ela trouxe, né, uma revogação do dispositivo, trouxe uma transformação do dispositivo para eliminar aquele rol taxativo. E aí, segundo as leis de terceira geração, que hoje a nossa lei é adotada como de terceira geração, qualquer infração penal antecedente poderia constituir infração penal para a prática de lavagem de capitais. Então, hoje poderia se atingir, por exemplo, a prática de jogo do bicho como infração penal antecedente à prática de lavagem, né? Por que eu falei em tese qualquer infração penal? Porque não seria toda e qualquer infração penal, né? A gente fala em tese porque não seria toda. Então, se aquela infração penal não for produtora de renda, né, se oferir renda para poder ser lavada, em tese não haveria lavagem de dinheiro. Então, tem determinados delitos que eles são incompatíveis com a lavagem de dinheiro, né, pela sua própria natureza. Então, um delito sexual, o estupro, tem correlação com a possibilidade de lavar dinheiro? Pelo menos de início não. Pode ser até que, dependendo do caso concreto, sim, mas de início não. Agora, um outro exemplo, o roubo, né, a receptação, poderia, né? Então, é mais fácil de se vislumbrar na prática um exemplo de um crime patrimonial, né? Ou de um homicídio mercenário, em que a pessoa é paga para matar outra e esse dinheiro que ela recebe, ela poderia lavar, né? Então, finalizada aí a questão das leis, né? As gerações das leis, vamos para o quarto tópico, que fala das fases da lavagem de capitais. Então, nós temos aí 3, que é a fase de colocação, né, que é introduzir o dinheiro ilícito no sistema financeiro. Então, basicamente, é colocar, né? Alguns utilizam a expressão introduzir. Então, a fase de introdução, que consiste em introduzir o dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores. Então, se cai na sua prova uma expressão que diga introduzir dinheiro no sistema financeiro, está se referindo a essa fase de colocação. E não muitas das vezes as bancas costumam cobrar isso daí. Costumam cobrar qual a fase que está sendo analisada. Se é a fase de colocação, dissimulação ou integração, né? Aquele que introduz um dinheiro ilícito no sistema financeiro. Aí você teria que marcar que seria a fase de colocação ou fase de introdução. Já a de dissimulação ou mascaramento, né, os valores inseridos no mercado financeiro são pulverizados, né, com operações e transações financeiras várias e sucessivas. Então, aquele dinheiro seria dissimulado, né? Muitas das vezes a questão dos depósitos fracionados em pequenas quantias faria com que houvesse a dissimulação, né? Dissimulação. E alguns doutrinadores vão até dizer que não necessariamente precisa aquela pessoa praticar todas essas três fases para constituir a lavagem de capitais.
né, nós também temos a fase de integração, que é o integration, né, em inglês aí. Os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico com aparência lícita, geralmente com investimentos no mercado imobiliário ou aquisição de bens em geral, como de veículos automotores. Então aí ocorre quando uma determinada pessoa que está lavando dinheiro começa a adquirir bens, né? Bens de valores, imóveis, patrimônios, para dar aparência de licitude, né? daquele dinheiro que foi auferido de forma ilícita, tá bom? Então, mais uma vez ressaltando, isso inclusive é posicionamento dos tribunais superiores, de que não há necessidade de se praticar as 3 fases para a configuração da lavagem de dinheiro. Então, configurou uma delas, né? Praticou uma delas, já é possível a lavagem. Ou aquela pessoa, né? Ela pode ter praticado uma delas e o laranja praticou a outra, né? O laranja ou testa de ferro. Também seria possível que ambos respondessem pela lavagem, cada um praticando uma delas, tá bom? Uma das fases. Então, existem essas 3 fases, mas não necessariamente precisa que o sujeito ativo do crime ele tenha passado por todas elas para se configurar a lavagem de dinheiro, tá bom? Vamos lá, passar para o próximo ponto aqui, que é o 5º ponto, são os tipos de lavagem. Então nós falamos das gerações, falamos das fases, agora estamos falando dos tipos. E aí nós temos 3, que é a lavagem elementar, a lavagem elaborada e a lavagem sofisticada. A elementar é aquela em que não há um ganho relevante, né? Não há aquele ganho relevante pela pessoa que está praticando a lavagem. Então, muitas das vezes, né, a obtenção da ilicitude, né, do dinheiro ilícito, quando ele quer dar a aparência de ilícito, ou seja, não há aquele ganho relevante. Então, por exemplo, a pessoa conseguiu adquirir um determinado dinheiro ilícito e aí ele, muitas das vezes, aquele dinheiro não serve nem para pagar, ou seja, só serve para pagar as despesas que ele teve, muitas das vezes, para praticar um determinado crime. E aí ele tenta reinvestir em algo. E aí o que os doutrinadores vão citar como exemplo seriam os bilhetes, né, da Caixa, então, digamos, da loteria, né? Então, digamos que ele ganha um dinheiro, um pequeno valor, e ele vai lá e compra um bilhetinho para poder jogar na loteria. E aí, digamos que ele ganha na loteria, né? Em tese, aquele dinheiro foi ilícito, né? Foi um dinheiro ilícito, foi adquirido por uma prática de algum crime, né? Um crime que não gerou tanta renda, mas, né, esse dinheiro ilícito acabou ensejando um dinheiro lícito, né? Com aparência de lícito. Então é a lavagem elementar, ou seja, envolve pequenos valores e serve apenas para pagamento de algumas despesas ou consumo corrente, né? Um investimento de pouca monta. E esse exemplo que eu dei aqui seria esse investimento de pouca monta. Um bilhete não seria tão caro, né? Muitas vezes R$2, R$3 você consegue jogar, tá? Quanto à lavagem elaborada, ela já traz um rendimento até bacana, né, para quem está praticando, que aí seria possibilitar o reinvestimento do dinheiro obtido ilicitamente em atividades legais. Então, não chega a ser uma lavagem sofisticada, mas sim elaborada. Então, não é aquele valor simplesmente para pagar as despesas, como é a lavagem elementar, né, as despesas de consumo corrente, sei lá, pagar sua própria conta de energia, mas também não chegaria ao extremo, ser uma lavagem sofisticada. Então a lavagem elaborada seria um meio termo. Já a lavagem sofisticada é aquela que acumula, né, em um pequeno intervalo de tempo uma quantia expressamente relevante. Então seria isso, né? Sofisticada, há um ganho imenso num prazo curto de tempo. Então seriam esses 3, né? Em prova também vai cair dessa forma, vai cair exigindo o conhecimento de vocês a respeito dessas 3 fases, mas sabendo diferenciá-las, né? Sabendo que uma não há um ganho relevante, a outra há um ganho relevante, né? Há um ganho não tão expressivo, mas há, né? E a outra há um ganho expressivo num prazo curto de tempo, já seria suficiente para acertar em prova, tá bom? Então vamos lá. Agora,
um ponto interessante aí, que é a respeito do bem jurídico tutelado. Bem jurídico tutelado. Nós temos aí algumas correntes e tratarei com vocês a começar da primeira corrente. Né? Para a primeira corrente, o bem jurídico tutelado da lavagem, ele deve ser o mesmo da infração penal antecedente. Então, para alguns doutrinadores, seria bem jurídico da lavagem de dinheiro o mesmo bem jurídico da infração penal antecedente. Então, se a infração penal antecedente da lavagem for o tráfico de drogas, igual era reconhecido nas leis de primeira geração, consequentemente, o bem jurídico da lavagem seria o quê? A saúde pública. Né? Para esses doutrinadores, a lavagem de dinheiro teria como bem jurídico a saúde pública. Né? Aí foi se percebendo que não, que nesse caso não dava para ser o mesmo bem jurídico da infração penal antecedente, porque constituiria aí um bis in idem, né? A pessoa estaria sendo punida pelo mesmo bem jurídico, o que não seria aceitável. Já para a segunda corrente, né, o bem jurídico tutelado seria a administração da justiça. O que seria a administração da justiça? Porque a partir do momento que a pessoa está lavando dinheiro, ela está dificultando para o Estado saber a origem daquele dinheiro. Então, por isso que seria a administração da justiça. Prevalece que seria a administração da justiça? Não, não prevalece. Então, seria mais ou menos como o delito de favorecimento real ou pessoal, que você está escondendo uma determinada pessoa criminosa, né, para que o Estado tenha dificuldade em encontrá-la. A mesma coisa. Né? Então, a partir do momento que você está escondendo a aparência ilícita, escondendo a ilicitude daquele valor, né, conferindo a aparência lícita, você estaria cometendo aí um crime contra a administração da justiça. Então, a administração da justiça estaria sendo ali ludibriada. Não é adotado. O que pese ser interessante esse posicionamento, não é adotado pela maioria da doutrina, tá bom? Temos uma terceira corrente que afirma o seguinte, que afirma que o bem jurídico seria, né, tutelado seria a ordem econômico-financeira, né, pois a lavagem ela afeta o equilíbrio do mercado, a livre concorrência, as relações de consumo, a transparência, o acúmulo e o reinvestimento de capital sem lastro em atividades produtivas ou financeiras lícitas. E aí? Imagine a seguinte situação. Imagine que uma pessoa ela tenha um estabelecimento, e aí eu vou, né, exemplificar. Imagine que o Adam aqui tenha um estabelecimento, né, queira montar o seu estabelecimento para vender determinados produtos, né, utensílios domésticos ou utensílios para, né, um mercadinho. Digamos que ele queira montar um mercadinho. E aí o seu concorrente, né, uma outra pessoa que o Adam não conhece, ele também monte um mercadinho ao lado do Adam. Só que o Adam, ele montou o seu comércio com o dinheiro do seu suor. Trabalhou bastante, né? Ele teve que trabalhar muito para poder montar o seu comércio, inclusive para poder abrir as portas do seu comércio. Só que a outra pessoa, o seu concorrente, ele montou um mega comércio, né, para poder quebrar as pernas do Adam, para poder fazer com que o Adam fechasse. Só que foi se percebendo que esse dinheiro, né, que aquela pessoa montou o comércio, ou seja, o concorrente do Adam, ele, na verdade, montou com dinheiro ilícito. Ou seja, ele já era um traficante. Ele, na verdade, só montou o comércio para poder lavar dinheiro. Então, ele já, na verdade, a profissão dele, a atividade dele principal é o tráfico de drogas. Então, o comércio ali seria para demonstrar que, ou seja, para conferir a aparência lícita daquele dinheiro do tráfico. Né? Ou seja, é óbvio que naquele caso, nessa situação específica, há uma violação, né, ao princípio da livre concorrência, porque em tese o mercado do Adam não vai aguentar concorrer da forma que está ocorrendo, né? Ou seja, uma forma desleal. Uma pessoa que está montando o comércio com o dinheiro do tráfico, né, está fazendo com que um outro comerciante que de forma honesta tentou abrir o comércio, acabou tendo que fechar as portas porque não há nenhuma pessoa, né, que eu compre naquele comércio, ou há
um número menor de pessoas, né, que frequente o comércio doado. Então, por isso que fere a livre concorrência. Além de outros pontos aqui que nós abordamos, né? Relações de consumo, transparência. Então, para essa terceira corrente, o bem jurídico tutelado seria a ordem econômico-financeira. E aí, é adotado ou não? Essa é a posição adotada pela doutrina. Essa é a posição adotada pela doutrina. Então, se lhe perguntarem em prova qual seria o bem jurídico tutelado na lavagem, seria a ordem econômico-financeira. Tá bom? E a quarta corrente, só para finalizar, ela faz um mesclado. Ela diz que a lavageira ela tem mais de um bem jurídico, né? Ou seja, seria a ordem econômico-financeira e a administração da justiça. Ou outros vão falar que é a administração da justiça e o mesmo bem jurídico da infração penal antecedente, assim como também poderia ser a ordem econômico-financeira e o mesmo bem jurídico da infração penal antecedente. Então ela faz uma salada de frutos aí do que seria o bem jurídico da infração penal antecedente. Ela é adotada? Não é adotada, apesar de fazer, né, na verdade, pegar a ideia das outras correntes e fazer uma mesclagem, né, não seria adotada, tá bom? Então prevalece a terceira corrente, que é essa que está na tela, grifada. Então não erre em prova se lhe perguntarem, certo? Eu vou dar uma pausa aqui para o café e volto no próximo bloco, tá certo? Forte abraço e nos veremos no próximo bloco.